E aí pessoal, tudo belezinha? Aqui é o professor Julvan em mais uma revisão para a FlexComp em associação ao JCAD. Então vamos lá, vou passar para vocês um pouco do que a gente viu nas primeiras duas aulas do nosso curso de AutoCAD para projetos. Gostaria que vocês lembrassem que essa videoaula é apenas uma demonstração, uma revisão, não serve como aula, certo? Serve apenas como um complemento de informações passadas em aula. Para aquelas pessoas que perderam essa aula, provavelmente essa videoaula vai servir apenas como uma base, não vai servir como uma instrução final. Por isso seria legal conversar pessoalmente, trocar uma ideia, aplicar algum conteúdo, algum exercício, para poder fazer uma fixação melhor da informação passada em aula, ok? Então vamos lá. Na primeira aula, vou revisar as duas aulas em apenas 5 minutos, 5 ou 6 minutos aí, vamos ver se eu não me estendo muito. Nós aprendemos um pouco sobre o aspecto visual do AutoCAD, nomes de barras, onde eu abro e fecho algumas barras e como eu trabalho um pouco com alguns atalhos, alguns comandos meus, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui na parte superior do AutoCAD alguns nomes de barras conhecidos. O meu AutoCAD está um pouco diferente porque é o 2016, mas é a mesma coisa, tá? Então do lado esquerdo, esse azão vermelho são comandos de acesso rápido e gerais do AutoCAD, como novo, abrir, salvar, salvar como, salvar um arquivo pela primeira vez, então você usaria o salvar como, exportar arquivos em outros formatos para leitura em Mastercam, em 3D Max, SketchUp e assim por diante. Publicar em internet, print, que seria a parte de plotagem e impressão, e o Drawing Utilities, que é uma novidade dele, que é essa parte aqui onde você consegue recuperar arquivos perdidos em fatal erros, aí, em bug que seu computador talvez dê, que é o Open the Drawing Recovery Manager, que ele abre uma janela aqui para você dos últimos arquivos abertos. Qualquer um que você tenha perdido, ele vai estar aqui no meio também, recuperado, certo? Aqui em cima eu tenho a Quick Access, são barras de acesso rápido a algumas informações encontradas aqui, como também novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, o undo de voltar e o refazer. Aqui o seu ambiente de trabalho, no caso eu estou trabalhando com o JCAD migrado de 2011 até agora, ferramentas minhas, certo? Além daqui, você também tem como configurar o Workspace aqui embaixo, na sua barra de status, certo? Provavelmente o seu está aqui embaixo, está escrito o nome da escola, você clica aqui e você altera para o ambiente que você deseja trabalhar, certo? Para o Draft Annotation, para modelagem 3D, ou para o Flex ou qualquer outro ambiente salvo seu aí, tá? O que muda? Muda as ferramentas que você está vendo aqui na tela. Se eu mudar, por exemplo, para o 3D Modeling, observe que o AutoCAD sofre uma mutação, uma metamorfose, e ele abre ferramentas do 3D. Se eu volto para o meu ambiente JCAD aqui migrado, ele abre ferramentas que eu estou utilizando no momento, certo? Caso alguma que eu queira não esteja aparecendo aqui em cima, eu tenho como abrir essa seta do lado e escolher qual ferramenta eu quero que fique disponível para mim aqui do lado esquerdo. Assim como a barra de menu que vocês estão vendo aqui, ó. File, Edit, View, Insert. Essa barra, ela normalmente não fica aberta no AutoCAD. Para ela abrir, eu clico aqui nessa seta e eu escolho aqui, ó, Show Menu Bar. Vai estar igual aqui, ó, Show. Mostrar. A minha está Hide porque é esconder, porque a minha já está aparente. Se eu clico em Hide, ela some. Se eu clico em Show, ela aparece, certo? Bem, aqui então nós temos a barra de menu, ferramentas, todas as ferramentas do AutoCAD encontradas em botões, certo? E aqui você tem o Ribbon ou Ribbon, certo? Que são essas abas com painéis com ferramentas. Então, abas, Home, Insert, Annotate, Layout, Parametric, Visualize, View, Manage, Output, Add-ins, A360 e assim por diante, são painéis, são abas. Dentro de cada aba eu tenho painéis, como você está vendo aqui, ó, Draw, Modify, Layers, Annotation, Block, Propriedades e assim por diante. E dentro de cada painel eu tenho as ferramentas, e foram sobre essas ferramentas que nós trabalhamos na nossa última aula, tá bom? Na primeira aula ficamos na parte de interpretação, conhecendo um pouco
as ferramentas. Aqui embaixo nós temos as abas, certo? Isso é uma novidade do AutoCAD 2015, 2016, onde você tem abas de acesso. Então, para fechar, eu tenho mais fácil aqui esse xizinho, e para abrir um novo, eu tenho esse maisinho aqui do lado. Então, essa novidade é legal para você, se você trabalha com vários arquivos abertos ao mesmo tempo, você não precisa ficar vindo aqui em alto, fechando o arquivo por aqui, né? Você pode vir por aqui, fechar ou abrir um arquivo novo, ok? E aqui dentro dessa parte preta você tem a parte de modelagem do AutoCAD, que é onde nós vamos trabalhar com os nossos contornos, ok? Então aqui dentro é a área de modelagem. Na área de modelagem você tem algumas informações passadas para você, como do lado esquerdo superior, você tem a parte aqui falando que você está trabalhando em uma vista superior, por isso que é plana, em 2D Wireframe ou em visualização 2D Arame, que é o sistema que o AutoCAD trabalha. No canto inferior esquerdo você tem a sua WCS, certo? Que é esse símbolo XY que eu expliquei na primeira aula certinho, que significa um sistema de coordenadas que o AutoCAD está usando. Horizontal X, vertical Y. Aqui do lado direito superior nós temos o nosso View Cube, certo? Que é onde ajuda a gente a se localizar, a se situar no plano 2D. Ele altera quando a gente mexe com o 3D, tá vendo? Eu migro para 3D, ele abre para mim aquele giro ali todo, ok? Então, olha lá, eu estou vendo outros ângulos de visão, além da minha WCS também aqui no meio, tá vendo? Colorida, onde você vê Y, X e Z, ok? Então, voltando para o top. Tudo volta ao normal, tanto aqui quanto aqui. E essa barrinha que é chamada de Navibar, que é a barra de navegação. Também por enquanto a gente não vai mexer com ela. Na parte inferior da sua modelagem você tem então a parte de inserção de informações, ou seja, a sua linha de comando. A parte mais importante do AutoCAD se encontra aqui. Tudo que eu faço aqui no AutoCAD, ele vem para cá, certo? Então se eu estou clicando aqui, ó, ele está pedindo para eu selecionar o próximo canto, ou como se fosse abrindo uma janela de seleção. Então, clique no próximo canto. Já se eu digito qualquer coisa aqui na tela mesmo, o texto não vem para a tela, vem aqui para baixo para a linha de comando. Aqui uma informação importante, então, você sabe que para passar comandos para o AutoCAD, você não precisa clicar na linha de comando. Qualquer coisa que você digitar no AutoCAD vai para a linha de comando, tá bom? Não tem onde ele pôr texto aqui, então ele joga para cá. Ok? Então, se eu falo, por exemplo, o L de line e dou um Enter, ele aplica o comando line e pergunta para mim qual é o primeiro ponto. Quando eu clico, ele avisa que eu cliquei e que ele pede o segundo ponto, Next Point. Eu clico e assim vai aqui embaixo. Podem ir olhando que ele vai pedindo para eu especificar o próximo ponto. Ok? Certo, então linha de comando. Se caso você fechar a linha de comando, não precisa se apavorar, tá? Pera aí, eita, nós aí. Fechei. Ele avisa que você não deve fechar e eu fecho, certo? Se eu der o comando Ctrl 9 do seu teclado, ele abre a linha de comando novamente para você. Então, Ctrl 9, ele abre a linha de comando. Abaixo da linha de comando eu tenho as abas de Model e Layout, ou seja, modelagem e área prévia preparativa para impressão. Então aqui eu modelo e aqui eu preparo para imprimir. Não é um prévio de impressão, ok? Prévio de impressão você não fica com as ferramentas disponíveis. Só para questão de informação, quando você dá um prévio de impressão, vou só mostrar aqui rapidinho, ó, prévio, ele inibe o AutoCAD, você não tem mais como ativar as ferramentas, ele é daqui para a impressora, ok? Diferente do layout, onde você tem todas as ferramentas para continuar mexendo no projeto. E do lado direito da parte de Model e Layout, você tem a barra de ferramenta de status. Essa barra de ferramenta, ela possui atalhos e ferramentas de acesso auxiliar do AutoCAD. Ou seja, eles te auxiliam no trabalho do AutoCAD, como aparência de pontos notáveis, a visualização de cíclica, ou seja, que é linhas sobrepostas, pontos 3D, entre outras ferramentas que nós vamos estudar durante o curso. Na última aula nós aprendemos a visualizar essas ferramentas, a configurá-las aparentemente mais ou menos desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Se você quiser você pode pausar o vídeo, clicar na sua barra de OSNAP, certo? Que é esse quadrado com ponto verde no canto, e ticar
os pontos notáveis que você quer ver. O que são pontos notáveis, né? São esses pontos que ficam em destaque quando você está com comando, né? Ó, sem comando, não acontece nada com esse círculo. Se eu dou o comando line, por exemplo, e aproximo do círculo, ó, ele me mostra alguns pontinhos verdes, tá vendo? Essas linhas tracejadas. Então esses detalhes são chamados de pontos notáveis, são pontos de auxílio para desenhar. Isso só aparece se você selecionou ele para aparecer aqui. Por exemplo, esse do círculo que está aparecendo aqui no canto é chamado de quadrante. E esse no centro de centro. Uma linha ela possui outros pontos, como o endpoint, que são esses verdes da extremidade, e o mid. Certo? Se eu saio de um ponto da linha, ela ainda me possibilita sair em perpendicular, tá vendo escrito? Ó, perpendicular. Então tudo isso são pontos notáveis que eu configuro aqui dentro do OSNAP, certo? Tecla de atalho para ligar e desligar o OSNAP é a sua tecla F3 lá em cima do seu teclado. Então você utiliza o F3 do seu teclado, observe que ele abre e fecha, liga e desliga o seu OSNAP. F3, ok? Mantenha sempre ligado, só desligue em último caso, tá legal? Assista esse vídeo quantas vezes for necessário para decorar o nome das barras que você tem disponíveis aqui para você. Essa no canto superior direito de acesso do AutoCAD 360. Você precisa estar logado no Autodesk para ela ter alguma serventia, então não vem ao nosso caso agora, tá? Então assista quantas vezes for necessário, revise, aprenda os nomes das barras para quando nós trabalharmos falarmos a mesma língua, ok? Então essa foi uma revisão básica da nossa primeira aula, espero que seja útil para vocês. Até a próxima, tchau!